Olá, olá pessoal, um prazer receber vocês aqui. Hoje a gente tem um convidado muito especial nessa nossa conversa, que é o Stefan Musner. Ele é alemão, teve atuação em diversos países, com consultoria de desenvolvimento humano e organizacional. Hoje ele mora no Brasil e ele é um dos pioneiros de uma metodologia, de um conceito que é o Thinking Environment, que é muito interessante, a gente vai explorar bastante aqui, é super inovador. E além de tudo isso, ele também é integrador na She Integrates, atuando e suportando organizações a desenvolverem os seus níveis de consciência. Então, Stefan, seja muito bem-vindo nessa nossa conversa, é um grande prazer tê-lo aqui conosco. Igualmente, é um grande prazer mesmo. Fico Bem-vindo, super Stefan, feliz. reforçando aí a fala, a fala do Guilherme. Eu queria começar falando um pouquinho da questão, da relação, na verdade, quando a gente fala, eu acho que desde o nosso primeiro episódio aqui no Flex Flow, a gente tem trabalhado muito a questão dos níveis de consciência, né? Então, da lógica de ação e como que isso impacta as diversas questões organizacionais, né? Então, a gente já trabalhou muito a questão de feedback, né? Trabalhamos várias outras questões relacionadas à atividade da liderança, né? E a gente tem demonstrado que é, é, todas essas questões, então, seja questões relacionadas à inovação, questões relacionadas ao próprio feedback, à efetividade do feedback, né? E É, a própria liderança, né? A gente tem mostrado que todas essas questões estão muito fortemente relacionadas, né? O bom desempenho nelas num ambiente complexo, né? Um ambiente mais não só complexo, volátil, incerto, né? Ambíguo, né? O bom desempenho costuma estar muito relacionado à capacidade dessa liderança ou dessa pessoa, desse profissional, de desenvolver níveis mais complexos, né, de consciência. A gente tem enfatizado bastante isso ao longo dos nossos episódios. E hoje, né, eu acho que a tua presença aqui é muito importante nessa nossa sequência, especialmente porque a gente já vem comentando alguns episódios, né, Guilherme, que, na verdade, a gente não tem uma abundância, uma verdadeira abundância de níveis de consciência tão complexos ou mais complexos na maior parte das organizações. É difícil a gente encontrar isso, né? Mesmo na liderança das organizações. Né? É difícil a gente encontrar uma predominância, uma prevalência de níveis de consciência mais complexos. E aí entra a importância, né, de, eventualmente, eu conseguir ter abordagens, né, que envolvam cooperação, né, envolvam cocriação e tudo mais, em ambientes em que não necessariamente aquelas pessoas que estão envolvidas ali estão operando em níveis de second tier e tudo mais. E aí daí vem toda a nossa grande curiosidade, né, e grande interesse em estar conversando contigo justamente sobre essas abordagens que você vem trabalhando aí há tanto tempo. Né? Então, assim, para a gente é uma continuidade natural do nosso processo aqui, né, na nossa sequência de episódios aqui. Então, mais uma vez, super bem-vindo. Conta um pouquinho da tua trajetória, da tua história, como é que você veio parar aqui, literalmente, né, parar no Brasil. Como é que você, né, como é que o engenheiro alemão veio trabalhar no Brasil com desenvolvimento humano e organizacional? Acho que essa é uma pergunta que é importante para nossa sequência aí. yeah, eu acho que tem vários aspectos aqui. Primeiramente, eu sou da Alemanha, eu estudei em engenharia civil e fui em um momento na minha vida para África, para Zâmbia, e a partir desse momento não trabalhei mais com engenharia. Eu trabalhei com desenvolvimento de relações, na verdade, e desenvolvimento de relações internacionais, mas também desenvolvimento organizacional. E a partir desse olhar técnico, que você cria uma certa precisão, você conhece muito bem processos e estruturas, você sabe o que precisa fazer para que as coisas deem certo. Tudo isso é tudo certo, mas em um momento eu percebi na minha trajetória que algumas coisas não estão dando certo. Isso não por causa da falta de conhecimento técnico, mas
por falta de conhecimento humano e relacional, e como se tratar, como se organizar. E nesse momento eu entrei mais e mais em desenvolvimento organizacional. E uma das coisas que eu conheci naquela época foi a teoria U e a teoria integral, isso foi por volta de 2009. E isso abriu mesmo muitos olhares. Eu fiz muitas facilitações sobre multi-stakeholder e engajamento de stakeholders, então de pessoas interessadas. E esse tipo de coisa mesmo abriu, especialmente a teoria U, abriu novas possibilidades para mim. E com isso eu conheci o Thinking Environment, porque conhecendo mais e mais tecnologias sociais, como teoria U, como Thinking Environment, como formas de facilitação também, de diálogo ou CNV, normalmente abre mais e mais interesse em outras abordagens, porque percebe, pelo menos na minha percepção, ainda tem um parafuso que eu posso explorar um pouco mais detalhe, eu quero dizer assim. E então abriu sempre para novas possibilidades. Então, a partir de uma mudança baseada em consciência que a teoria faz, a próxima pergunta é, então, o que precisa fazer para que essa mudança aconteça? Então, tem várias metodologias lá, mas também a forma como as pessoas se tratam, a forma, esse aspecto de segurança psicológica entra aqui forte, muito forte. Então, a forma como você cria o container, algumas pessoas falam, outras pessoas falam, como você cria o campo entre as pessoas, como você cria esse ambiente de segurança psicológica. E a partir disso entrei no Thinking Environment, ambiente para pensar, onde as pessoas possam pensar por si. Mas, por outro lado, eu percebi em um momento que tem outras perspectivas que você precisa considerar, o que já é útil para considerar em muitos momentos. Então, entrei mais e mais na teoria integral, com as 5 lentes da teoria integral. E agora estou mesmo muito forte investindo em trabalho de sombra e trauma e que são os aspectos de vida que nos tiram do nosso eixo como indivíduo. Então, isso é meu foco de pesquisa, de estudo no momento. Muito legal isso que você trouxe. Eu queria saber, você é uma pessoa que tem uma vasta expertise aí com diversos grupos e tudo mais, e a gente sabe que quando a gente está lidando com problemas complexos, existem, né, essa diversidade está lá, né? Como que a gente consegue criar dinâmicas para resolver esses problemas complexos de forma a incluir todos esses níveis de consciência, todas essas percepções diferentes dessas pessoas e conseguir de fato impactar esses processos? Tem algumas dicas, assim, e algumas lições que você traz da tua jornada com relação a isso? Ja, tem vários aspectos aqui. Primeiramente, a complexidade interna de um sistema precisa ser adequado para a complexidade externa. Uma regra bem antiga de complexidade, que vem, na verdade, da cibernética um pouco. E isso é um ponto. Significa as pessoas que precisam ser preparadas para as pessoas internas, os processos, as estruturas, a cultura precisa ser adequada para a complexidade externa. Eu vou em aspas aqui um pouco. Tem um livro em alemão que se chama New Work Needs Inner Work. Significa o novo trabalho, a complexidade do novo trabalho precisa ser e os processos internos, o trabalho interior das pessoas precisa ser adequado para esse novo trabalho. Isso significa individualmente as pessoas precisam se preparar, mas os protocolos, os artefatos, etc., as interfaces, todas essas coisas precisam ser adequados
para a complexidade externa. Esse é um ponto. Mas vamos dizer que isso é o caso, de uma forma ou outra. E vamos olhar um pouco mais para as estruturas. Então, as pessoas ficam engajadas quando elas se sentem vistas, escutadas e importantes. Significa, primeiramente, importantes que eles precisam saber porque eles, por exemplo, fazem parte de uma reunião. Segundo ponto é que eles também precisam participar depois ativamente, já que eles sabem porque eles fazem parte daquela reunião. Então, eles se sentem vistas e escutadas. Isso é bem importante. Então, estruturas e processos que ajudam aqui a fazer isso são úteis, porque nesse momento você pode acessar a diversidade cognitiva, a sabedoria do grupo presente, mas por isso cada pessoa precisa se engajar e cada pessoa se engaja quando ela se sente vista, escutada e sabe por que ela participa naquela reunião. E para isso dá para criar sistemas. Segurança psicológica é uma das coisas, Think Environment, que vai nessa direção também, é outra coisa, mas tem um monte de tecnologias sociais que trabalham nessa área. E uma coisa também, né, nessas dinâmicas é que, logicamente, que a qualidade da transformação que vai acontecer ali tem muito a ver com o nível de interação que essas pessoas vão ter e também com o estado mental que elas vão nutrir ali, né, durante aquela interação. Existe alguma técnica ou alguma dica que você também compartilha a partir da tua experiência para a gente conseguir criar esse estado mental, como o Zé falou antes, né? Para alcançar outputs complexos, a gente precisa ter níveis de complexidades complexos, como você falou, né? Internos, mas a gente também pode induzir estados, né? De complexidade, ou de percepções, ou de presença mais elevados para conseguir alcançar isso, né? Quais tipos de técnicas, assim, ou de práticas que você indica para a gente conseguir chegar nesse estado de maior qualidade de presença? As pessoas precisam se sentir seguras também. Então, de novo, todo esse aspecto de segurança psicológica. Então, a Amy Edmondson, ela falava, um dos exemplos, eu não vou aparecer na reunião porque as pessoas vão achar que eu sou burra ou estúpida. Então, essas coisas, por isso eu não apareço. Então, essas coisas precisa evitar. Então, precisa também falar claramente sobre esses medos, etc. Então, cada estados, por um lado, dependem da pessoa, mas por outro lado, como a pessoa consegue sustentar os estados, mas também depende do ambiente, que é uma das mensagens da segurança psicológica, do ambiente para pensar, então, o Think Environment. E quando nós mesmo criamos um sistema, uma convenção entre nós, como nós nos tratamos, automaticamente o sistema nervoso fica mais relaxado, normalmente. Normalmente, Mesmo normalmente assim, acho as que é. pessoas podem entrar com um trauma, com uma sombra atual, mas você também pode no momento, uma sombra, um trauma no momento, mas mesmo assim você pode acolher as pessoas de uma forma ou outra. Anos atrás eu facilitei um treinamento de liderança e normalmente no Think Environment nós começamos com uma rodada de apreciação e fizemos em pé e eu perguntei, fizemos uma rodada em pé e eu perguntei, o que vocês celebram no momento aqui? Então, uma pessoa começou, depois outra pessoa continuou, depois a terceira pessoa continuou, chegou uma outra pessoa, ela começou a chorar. E o que aconteceu que aquele dia foi, eu acho, ela se lembrou do falecimento de um filho, uma coisa assim, uma coisa bem
uma coisa bem pesada mesmo, que esse filho, acho ele faleceu alguns anos atrás, mas ela começou a chorar, mesmo fazendo uma pergunta positiva, os estados das pessoas é diferente naquele momento. Mas o que aconteceu foi que os nossos facilitadores nem fizemos uma intervenção, ela foi acolhida pelo grupo. Pelo grupo. E a partir disso, continuamos com nossa rodada em um momento, depois de alguns minutos de acolhimento, e andamos com nosso treinamento. Mas o ponto é, esse tipo de coisa, as pessoas muitas vezes não falam quando eles entram em reuniões ou em encontros. Mas quando nós criamos um ambiente acolhedor, as pessoas elas se abrem naquele momento, que é importante, porque esse tipo de coisa, eles podem surgir em momentos menos adequados depois. E isso nós não queremos. Então, e a pessoa não presta atenção, e outras pessoas se sentem incomodadas, porque elas percebem que o estado dela não é muito bom. Então por isso é importante acolher as pessoas e aumentar o estado para criar mais presença no sistema. É muito Deixa eu te legal. fazer uma pergunta agora, que eu acho que é assim, que eu acho que essa tua resposta me lembrou de uma questão que eu acho super interessante relacionada à teoria U, que eu acho que tem muito a ver com o Thinking Environment também. A gente fala muito daquela sequência, né? Então, open mind, open heart, open will, né? O mergulho no U, né? Essa Hum, mergulhada no U. E assim, nas vezes que eu tentei usar, né, o que eu utilizei, me vali, né, da teoria U, né, aí aquela coisa da mente do engenheiro, né, a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, eu, de repente, quando eu vi, eu estava realmente, todas as vezes que eu usei, eu segui uma abordagem em que eu tentava trabalhar a sequência. Ou seja, cara, primeiro vamos garantir que está todo mundo com a mente aberta aqui, né? Aí depois a gente passa para a questão de estar com o coração, né, com as emoções realmente, né, ou seja, um clima maior relacionado à questão das emoções. E para então, eventualmente, a gente conseguir chegar efetivamente no open will, né, numa vontade, né, totalmente aberta aí. Como é que você vê essa questão? Porque eu vou dar um exemplo aqui, tá? Eu usava muito, né, isso em trabalho de resolução de problema. Eu criava uma dinâmica em que a pessoa, para participar do brainstorming relacionado àquele problema, ela tinha que trazer uma possível causa para o problema da qual ela participasse, da qual ela hum, fosse parte da causa, né? E todo mundo tinha que, cara, o cara tinha que se concentrar, coisa bem de engenheiro, né? O cara tinha que se concentrar em pensar assim, cara, eu tenho que descobrir. Então, assim, todo mundo tinha que participar. Então, assim, eu tenho que descobrir de alguma maneira que eu causo esse problema. Eu tenho que ser hum. parte do problema para tentar ser parte da solução. E isso, assim, realmente tinha um papel vamos dizer assim, de abrir mesmo a mente das pessoas, né? De alguma maneira, todo mundo falava, putz, e acabava que só aí já rolava os insights. Nossa, sério? Sério que você faz isso? Cara, eu não sabia. Então, aquela outra coisa que eu faço também, né, que eu É, achava que não ia ter impacto nenhum no problema, putz, você fazendo isso, a coisa que eu faço vai ter impacto sim. Ela pode estar impactando, pode estar causando. Então, um exemplo só. Como é que você lida com essa questão dessa sequenciazinha do mergulho no U aí? Acho que isso é legal de falar um pouquinho. na verdade, tem também a conexão com a teoria integral, que você primeiramente abre a terceira pessoa, significa você olha mais para os fatos, para os acontecimentos, e com isso você abre você cria uma primeira abertura. A partir disso, você olha na relação entre as pessoas e depois você olha para si dentro.
E você pode fazer isso também coletivamente, o corpo social do grupo. A ideia é mesmo de liberar de sair de julgamentos. Em julgamentos aqui é mais de condenar as outras pessoas, as condenar as vozes que você não gosta. E não julgar. Julgar pode ser positiva no sentido de pensamento crítico, mas é mesmo de ficar gatilhado com as coisas que você não gosta. Esse é o primeiro passo. Então, por isso precisa abrir a mente. Depois, abrir o coração significa olhar, se colocar na posição da outra pessoa, criar empatia, criar compaixão. E depois superar o medo a partir de coragem. Então, porque se nós estamos nos aproximando mais e mais com essa abordagem, o que mesmo importa. Então, primeiramente, está vendo a coisa um pouco mais ampla, depois você se entende as posições diferentes, entender as perspectivas diferentes de forma bem mais íntima. E a partir disso, você percebe, olha, aqui tem verdade. Eu posso sair do meu medo, eu posso fazer o próximo passo com coragem, porque estamos aqui em conjunto. E com isso eu consigo me conectar com a fonte depois. Aí que é importante a questão do acolhimento, da receptividade e da segurança psicológica em si, né, Stefan? Se você não tiver isso, é impossível você chegar nesse estado em que você consegue mergulhar fundo ali nesses aspectos de abertura mesmo, né, para conseguir, como o Otto Scharmer fala, né, tocar na fonte e liberar esse poder criativo que está ali, né, o potencial desse futuro que quer emergir, né? É, Ja. a questão da segurança psicológica é de fato essencial, assim, né, dentro desse sistema. Tem algum caso que você presenciou, assim, um ambiente em que você chegou numa organização e a situação era mais complexa em termos de interação e relacionamento entre as pessoas e aí você teve que fazer uma intervenção mais profunda, assim, para conseguir criar colaboração no grupo? Eu acho o que vem para minha mente é o contrário, porque o que você fala é a maior parte dos casos da minha experiência, porque tem estruturas claras, tem processos estabelecidos, as pessoas não sabem mais por que fazem o que fazem. Um ponto cego de liderança, como o Chama fala. Mas tinha um caso em alguns anos atrás, uma organização bem pequena, e esse tipo startup, e as pessoas estavam bem engajadas, eles se gostavam muito, muito, mas aqui falta um pouco de colaboração por falta de estruturas e processos claros. Então, eles se gostavam, mas mesmo assim, às vezes tinham alguns problemas ou conflitos surgindo. E aqui foi o contrário que muitas vezes acontece, que faltavam estruturas e processos. E aí eu acho que é uma Bem questão. interessante. É, eu acho que é bem legal você trazer esse ponto, porque no fundo é uma questão de. São duas polaridades ali, né? Que é a polaridade da estrutura e a polaridade desse potencial criativo que a gente tem que balancear elas, né? Uma não elimina a outra, né? A gente tem que jogar com as duas e entender que as Sim, duas são benéficas num sistema, né? Se você tende muito para um lado de ter muita estrutura, você limita muito o poder criativo, e sim. por outro lado, se for por outro, que eu vejo que acontece muito conflito de mandatos daí, e aí as pessoas acabam atuando em áreas que criam interseção nas outras, e aí, enfim, no final acaba causando mais desconexão do que conexão por si só, né? Eu acho também essa
criatividade e, e estrutura ou processo das polaridades principais também, eu acho, em organizações. E tem uma coisa que você falou agora que eu achei bem interessante, né? E com certeza, se a gente está envolvido com, né, diferentes níveis de consciência, diferentes organizações, vai acontecer, né? Você falou muito da empatia, né, da capacidade de se colocar no lugar do outro, né? E a gente vê assim que normalmente quando a gente está falando de não ter níveis de consciência mais complexos disponíveis, né, é justamente a dificuldade, por exemplo, quem está operando ali num diplomata, por exemplo, né? E que está dentro de um sistema em que, cara, a verdade dele é a verdade absoluta, é uma verdade absoluta, é você conseguir fazer essa pessoa empatizar, né? Ter empatia com outra pessoa que pensa diferente, que declaradamente faria parte de um outro grupo, por exemplo, que seja o grupo dos líderes, né? Ou o grupo de uma outra área da empresa, ou o grupo de um fornecedor dessa empresa, Hum. um cliente dessa empresa. Esse é o desafio do método, né? Quer dizer, o que tem que fazer esse cara que tem essa visão mais rígida, uma visão mais fundamentalista do que é certo, do que é errado, de repente conseguir empatizar com uma situação que, teoricamente, peraí, mas o que ele está falando ali é errado, né? O que ele faz aí né? É errado. Peraí, mas eu tenho que me colocar no lugar. Né? Eu acho que esse é um desafio interessante que a metodologia pode tentar pode conseguir promover, né, essa abertura. Tem vários aspectos, mas eu acho a coisa principal é precisa ver como criar, tem na integral tem de desenvolvimento vertical e horizontal, ou saúde horizontal. E muitas vezes não é necessário que as pessoas avançam para os sistemas que avançam para um novo patamar, mas que as pessoas se tratam de uma forma adequada onde elas estão no momento. Por um lado, é isso. Por outro lado, olhando para de forma super cósmica, sistêmica, global, é útil que, como humanidade, nos desenvolvemos para sistemas mais justos e onde tem menos sofrimento nos sistemas. E então, eu acho por isso também tem esse outro lado que é útil que nos desenvolvemos e que nós conseguimos segurar mais e mais perspectivas no momento, como indivíduo e como organização. Uma coisa que eu queria te perguntar, Stefan, tem muita gente aqui do nosso público que não é efetivamente líder. A gente está falando muito desse papel de facilitador, como que esse facilitador consegue fazer, né, com que essas interações sejam positivas. Mas se a pessoa não for um líder, quais seriam as recomendações que você dá para que essa pessoa consiga nutrir interações, né, positivas e construtivas com os outros, seja num ambiente que ela está sendo facilitada ou numa interação diária, numa reunião simples ou em qualquer outro tipo de diálogo? Primeiramente, isso depende muito do indivíduo, depende da vontade do indivíduo. Então, o indivíduo precisa perceber aqui tem uma coisa que não funciona mais para mim. Uhum. Nesse momento tem vários caminhos, coaching, terapia, cursos, aprender outras coisas de comunicação, como outras formas de se comunicar, como comunicação não violenta, ou de think environment também. Em, e, mas depende muito da vontade do indivíduo ou da vontade da organização para fornecer esse tipo de abordagem. Porque enquanto o sofrimento não é maior que o benefício, que é difícil que as pessoas mudem. Mesmo assim, tem também esse sofrimento ou essa vontade de se desenvolver, de melhorar, de avançar na carreira. Tudo isso também é ok, mas isso também é um tipo de sofrimento, se você olha para isso de uma forma espiritual.
Então, se desenvolver é ok, e a partir disso, quando você recebe um feedback, olha, você precisa aprender a comunicar melhor com seus colegas de trabalho para avançar aqui na organização. Isso já pode ser suficiente também para procurar um coach ou fazer um treinamento de várias formas. Né? Então, assim, tendo essa intenção de se desenvolver, é estar atento aos sinais, né? Os sinais podem vir através de um feedback ou até através de uma autopercepção ali, as coisas que, como você falou, Sim. que acabam gatilhando as pessoas ali e fazer uma investigação mais profunda com todos esses processos que você mencionou, né? Bem legal. Também tem esse negócio de maestria, de, de eu acho isso também o Zeng já falou muito sobre isso na quinta disciplina, que a partir da maestria se desenvolver e não a partir da pressão externa, que muitas vezes é sofrimento. Então, mas isso vem com o desenvolvimento, entramos também mais e mais em maestria. Muito legal. Bom, a gente tá indo aqui para uma parte final, assim, da nossa conversa. Eu queria só te fazer uma última pergunta, Stefan, se você puder. Assim, então, o que que você pode dizer? Você é um cara super especialista, né, em interações, como você falou, né, consultor de relações. Dicas práticas, assim, para que essas interações sejam positivas, que a gente possa usar nas reuniões de forma muito simples e direto ao ponto, assim. Criar clareza é uma das coisas principais. Por que estamos em conjunto? Mas isso, normalmente, uma pessoa precisa puxar esse tema. Por que estamos aqui falando ou se reunindo sobre um tema? E ehm, isso mesmo a organização pode fornecer, porque aqui tem várias estruturas e várias possibilidades de fazer isso. Mas eu acho uma das coisas um pouco mais avançadas, talvez, são trabalhos pequenos de sombra. Significa quando olhar para uma outra pessoa e se pensar, olha, isso me irrita, mas esse aspecto que me irrita, eu tenho também isso dentro de mim. Então, esses são os primeiros pequenos trabalhos de sombra que pode fazer, um pouco mais avançado. E claramente, coisas como falar dos próprios sentimentos e falar das próprias percepções e sentimentos, como eles fazem na CNV, na comunicação não violenta, também uma das coisas mais úteis, que você pode influenciar como indivíduo. E às vezes, o que nós ensinamos no Think Environment, escutar sem interrupção é também uma coisa útil, porque isso muitas vezes surpreende a outra pessoa e cria abertura, cria muito vínculo quando nós só escutamos. Que vocês fazem muito bem também. Mas quais são as experiências de vocês sobre esse tema? Tem um ponto que eu vejo assim que ajuda muito, eu gostei bastante desses que você trouxe, que é sustentar o silêncio também, né? Muitas vezes a gente tá nas reuniões e acontece aquele silêncio e é um silêncio que traz uma criatividade, permite um momento de reflexão e depois emerge uma Yeah. criatividade bem interessante, né, disso. Então, eu acho que esse seria um outro ponto. Escuta é sempre uma questão assim crítica e fundamental, né? E aí você falou do thinking environment, a questão de você realmente silêncio, ter de escutar mesmo, se obrigar a escutar, são algumas questões. Hum. Eu também já costumei trabalhar bastante com aquela questão de você é, escutar sem interrupções, né? E aí também repetir, né, a ideia, conseguir repetir a ideia do outro, né? Conseguir, bom, olha, eu estava prestando atenção, quer dizer, então você repetiu a ideia do outro, você deu aquela demonstração de que você efetivamente estava aberto, né, e efetivamente, né, se abriu. Acho que são pontos super importantes, relevantes, e são dicas simples, né? São coisas, assim, dicas simples, mas que não necessariamente colocadas em prática é simples, né? Eu acho que aí vem
vem muito aquela vontade mesmo, né? Como você colocou, eu acho que isso é fundamental, a vontade de querer mudar, a vontade de querer resolver o problema, né? A vontade de querer eventualmente mudar algo que assim não agrada a ninguém, gera sofrimento, mas é daquele jeito há muito tempo, está todo mundo acostumado com esse sofrimento. Muitas vezes esse sofrimento faz parte até da própria definição daquela pessoa de quem é ela, né? Então, assim, Sim. cabe muita coragem, né, como você disse mesmo, de estar enfrentando essa situação. Show! Eu acho que a gente pode começar então a encerrar e vamos passar a palavra para você, Stefan, para fazer aí, falar um pouquinho mais e dar a tua visão aí de encerramento. É mesmo uma visão aqui, então, e tem algumas experiências, mas sempre tem muitos aspectos para continuar. É sempre importante olhar para cada organização, para cada indivíduo, onde elas estão e ver o que alcançava naquele momento, como criar sistemas mais saudáveis, sistemas, quer dizer, mesmo sistemas completos, conexão entre indivíduo, coletivo e relações, e processos, estruturas, etc. E, e tem muitos pontos de alavancagem onde nós podemos trabalhar. Por isso é bem interessante, tem uma alta complexidade, vivemos em alta complexidade, e precisa ter sistemas adequados para isso, para criar sucesso de forma sustentável e também para criar, para melhorar os problemas da humanidade, da sociedade, etc. Então, tem várias visões que nós podemos ver aqui, o que podemos pegar aqui. Então, eu estou bem feliz também que eu posso fazer esse tipo de trabalho com a xieintegrates.com, então, CHIE-integrates.com, e também vocês podem me contactar pelo LinkedIn, só procurar por meu nome, Stefan Munzner, Munzner. Eu acho isso. Muito obrigado pelo convite. Espero que nós possamos trocar mais ideias no futuro. Eu adorei. Eu queria também escutar mais vocês, um pouco mais sobre esses temas, porque vocês também têm muitas experiências nisso. Não, mas a gente que agradece, Stefan, a tua participação, realmente super fantástico e vamos em frente. Muito obrigado, Stefan, e eu acho que quem quiser aprofundar e conhecer mais, né, sobre todas essas metodologias que a gente mencionou aqui, eu sei que o Stefan continuamente, regularmente, ele providencia cursos avançados nesses temas, né, Stefan? Especialmente na área do Thinking Environment. Então, Hum, pessoal, se conectem com o Stefan nas redes sociais, além de vocês saberem quando são as datas, né, dos cursos que ele ministra, para vocês também se nutrirem do conhecimento dele, que ele é uma pessoa que tem uma expertise extremamente vasta nesses temas, então, com certeza tem bastante para se nutrir com ele. Stefan, mais uma vez, muito obrigado por fazer parte aqui do nosso sistema do FlexFlow. Seja sempre muito bem-vindo. Com certeza a gente vai ter outras oportunidades de interagir por aqui. E mais uma vez, obrigado e a gente mantém o contato. muito obrigado mesmo.